Olá pessoal, aqui quem fala é Vinícius, monitor IP, e hoje nós vamos resolver essa questão número 2. Ela é bem simples, é só um pouco extensa, e que ela diz o seguinte, que foi solicitado um sistema que ele gerencie as vendas e os funcionários de uma loja de departamento, que possui vários filiais. Ele fala que cada loja possui um único gerente e N vendedores, ou seja, um número qualquer de vendedores. E então ele pede para criar uma classe funcionário e uma classe vendedor, onde a classe vendedor herde de funcionário. Até aí bem tranquilo, né? Então, eles também que cada vendedor tem uma meta mensal a ser cumprida e caso ele ultrapasse sua meta de venda, ele recebe um bônus de 10% do seu salário. E que cada loja, ou seja, cada filial desse sistema, ele possui também a sua meta. E caso ela ultrapasse a meta, o gerente ganha um bônus de 20% no seu salário. Então a questão pede para fazer um pequeno sistema com as seguintes classes: funcionário, vendedor e loja e a classe sistema, certo? Então nós vamos fazer isso aqui por partes, certo? Então vamos vir no funcionário. Ele diz que a classe funcionário deverá conter os atributos nome, cargo, salário e CPF. Como nós vamos ver isso? Aqui nós temos o exemplo da nossa classe funcionário, onde nós temos nosso construtor, que passamos o nome, o cargo, o salário e o CPF como parâmetros. E temos os nossos parâmetros, os nossos atributos, que é o nome, cargo, salário e CPF, tudo privado. E temos os nossos gets e sets. Set nome, set salário, set cargo, set CPF, set nome, get nome, get salário, get cargo e get CPF. Até aqui, nada demais, bem tranquilo para a gente que veio OO. E vamos voltar agora para ver a nossa classe vendedor. Ele diz que a nossa classe vendedor ela deverá herdar da classe funcionário e ter os atributos a mais, que é a nossa meta mensal e vendas. Esses atributos vão servir exatamente para a gente controlar, ver se o funcionário vai atingir a meta dele, certo? E ele também deverá conter o método em que eu adiciono a venda e um método para verificar se o funcionário atingiu a meta. Então vamos ver como é que vai ficar. Aqui nós temos o vendedor. Quando em Python, quando queremos fazer com que uma classe herda de outra, nós colocamos entre parênteses qual é a superclasse. No caso, nossa superclasse é o funcionário, certo? Nós chamamos também o construtor da superclasse, que no caso seria o nome, o cargo, o salário, o CPF. Colocaremos a nossa meta mensal também, certo? E adicionaremos a nossa meta mensal. Aqui é o construtor da minha subclasse e aqui é o construtor da minha superclasse, perdão. E aqui são os nossos atributos, os nossos dois novos atributos, que será a nossa meta mensal e as vendas, que eu já inicio como zero, certo? E aqui nós temos os nossos gets e sets, tudo bem tranquilo, e temos o nosso adicionar venda, onde o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou adicionar nessas vendas aqui o seu próprio valor mais o valor da venda, que esse valor da venda é passado no nosso método, certo? E agora nós vamos para o método atingir o meta. Vamos ver se esse vendedor ele atingiu a meta. Como nós podemos ver isso? Nós não vamos passar nenhum atributo para ele, porque não vamos precisar.
E vamos colocar uma verificação, if else, onde chamamos o nosso método getMetaMensal e verificamos se ele é menor ou maior que o nosso getVendas, ou seja, o quanto o funcionário vendeu. Se o getMetaMensal for menor do que o quanto o funcionário venceu, eu retorno true. Se não, eu retorno false. Ok? Acho que aqui também nenhum problema. Então, foi bem simples. Agora vamos ver a nossa classe loja, que teoricamente é a nossa classe mais extensa, que é a que vai dar mais trabalho. E vamos ver o que ela pede. Ela deverá conter o código, o gerente, que no caso, esse gerente aqui, ele será um funcionário, certo? Podemos pegar o vendedor, uma lista de vendedores, a nossa meta mensal e a vendas. Então, esses são meus atributos. Voltando lá, vamos abrir aqui a classe loja. Então, nós temos o nosso construtor, onde temos gerente, vendedores, código, meta mensal e nossos atributos, que é o código, que esse código será para identificar qual filial. Como, por exemplo, acho que CIA não deve ser CIA Fortaleza, CIA. Eles devem verificar pelo código da loja. Então, o gerente, que esse gerente aqui deverá ser um funcionário. Nós podemos fazer com que criar uma classe gerente herdando de funcionário. Mas como eu não pensei em nenhum atributo, vamos dizer que o gerente é um funcionário, como qualquer outro. Temos o self-vendedores, que aqui será uma lista de vendedores que nós vamos passar. O self, a meta mensal, que é a meta mensal da loja. E o quanto ela vendeu, que inicialmente é 0. Mas aqui nós podemos colocar uma função para pegar os valores dos vendedores. Mas aqui nós vamos fazer isso com outro método, certo? Então vamos lá. Vamos para o nosso segundo tópico. Ele deverá conter um método total de vendas, que retorne a soma do total de vendas de todos os vendedores. Ou seja, aqui nós temos nosso getSet. Temos esse método que é de listar vendedores, certo? E cadê o nosso total de vendas? Só achar aqui. Pronto. Get total de vendas. Onde eu vou criar uma variável total de vendas e vou sair na lista de vendedores e em cada vendedor eu vou pegar o quanto ele vendeu. E no final eu vou retornar esse total de vendas. Certo? Vamos para a nossa terceira no caso. Mas ele deverá conter um método para adicionar um vendedor e um método para excluir um vendedor. Então, para adicionar um vendedor, sem colocar nenhuma restrição, aqui é sem restrição, sempre que teremos um vendedor, nós vamos adicionar ele a essa lista. Então, self, nós vamos passar um vendedor e vamos adicionar a nossa lista. Vamos chamar a nossa lista de vendedores e vamos adicionar com o append esse vendedor. Como aqui é só um exercício, nós não estamos verificando se um vendedor com o mesmo CPF está sendo adicionado. Então, se você colocar um CPF repetido aqui, ele vai adicionar. O certo seria você pegar isso aqui e fazer uma condição, onde nós procuraríamos se aquele CPF já está registrado no nosso sistema ou não. Se vocês quiserem, depois eu passo isso para vocês. Mas vamos para o nosso excluir vendedor. Na nossa classe excluir vendedor, eu estou procurando pelo CPF. Como o CPF é único, então eu vou passar eu vou passar um for
para procurar na nossa lista o vendedor com esse CPF. Ou seja, para cada vendedor, eu vou pegar o seu CPF e vou comparar com o CPF que eu quero excluir. Se ele encontrar o vendedor, ele vai remover esse vendedor da minha lista e vai parar o laço. Porque teoricamente o CPF é único, né? Teórica não, na prática. Então vamos para o nosso próximo tópico. Que ele pede assim: terá dois métodos. Um que retorna os vendedores que atingiram sua meta e outro método que retorne os que não atingiram. Ou seja, vamos verificar quais vendedores nessa loja atingiu a meta e não atingiu a meta. Certo? Então vamos, cadê onde está o método? Aqui. Vendedores que atingiram a meta. Nós vamos fazer uma lista. Aqui eu crio uma lista de. E para cada. E coloco um laço, um for, onde vamos passar pela nossa lista de vendedores. E para cada vendedor eu vou chamar a função atingiu meta, que vai retornar um boolean. No caso, se o boolean for verdadeiro, se retornar true, eu vou adicionar esse vendedor a essa lista de vendedores. Caso retorne false, eu não vou fazer nada. E no final, eu retorno essa lista de vendedores que atingiu a meta. E aqui nós temos a lista de vendedores que não atingiram a meta. Que a lógica é bastante simples. É a mesma coisa, sendo que se ele retornar false, aí eu vou adicionar a minha lista de vendedores àquele vendedor e retornar essa lista dos vendedores que não atingiram a minha meta. Certo? E por último, da minha classe loja, ela deverá ter um método que retorne o custo que a loja teve com o pagamento de salário do mês, obedecendo os 10% de bônus para funcionários que atingiram a meta e 20% para o gerente, caso a loja atinja a meta de vendas. O tópico anterior vai nos auxiliar muito nesse nosso novo método. E como eu faria? Vamos aqui, custo salarial. Eu criei uma variável onde o custo salarial é 0, certo? E coloquei são dois for's que eu vou usar. Um para os vendedores que atingiram a meta e um para vendedores que não atingiram a meta, certo? Então eu vou adicionar o custo. Para cada vendedor, se o vendedor atingiu a meta, tá vendo? No caso aqui, vou explicar melhor. Eu tenho um for e eu chamo a função vendedores que atingiu a meta, que retorna uma lista com todos os vendedores que atingiu a meta. E para cada vendedor que atingiu a meta, eu vou adicionar ao custo o próprio custo mais o vendedor, o salário do vendedor vezes 1.1. Esse 1.1 representa o meu 10%. E vou fazer a mesma coisa para os vendedores que não atingiram a meta. Ou seja, para os vendedores que não atingiram a meta, eu só vou adicionar ao custo o salário deles. E agora, mas ainda tem a questão do gerente. Então, o gerente vai ganhar 20% no salário caso a nossa loja atinja a meta. Então, primeiro eu tenho que verificar se a minha loja atingiu a meta. Certo? No caso, eu tenho o custo. Eu vou ter a função self.atingiu meta, que é essa função aqui. Atingiu meta. Onde se self.get a meta mensal for menor do que self. O meu total de vendas, eu retorno true. Se não, false. Isso aqui é bem tranquilo. A gente fez a mesma coisa com o vendedor.
Então, se for true, se aqui for verdadeiro, ele vai somar o custo, o salário do gerente, onde eu venho self.getGerente, e daquele objeto gerente, que é um funcionário, eu vou chamar o método salário, getSalário, que vai retornar o valor do salário desse funcionário, certo? E vou multiplicar por 1.2, que é o que representa os 20%. Caso não, eu só vou somar o custo ao salário normal do gerente. E no final, eu retorno o custo. Bem tranquilo, né? E agora nós vamos para a nossa classe sistema, onde ela deverá ter um atributo que é uma lista de lojas, certo? Deixa eu voltar aqui. Nossa classe sistema, onde no nosso construtor eu passo uma lista de lojas. Caso eu não passe nada, quer dizer que ela não tem nenhuma filial, não tem loja. Esse aqui, esse igual com esse símbolo de lista, isso quer dizer um default. Ou seja, se eu não passar no meu construtor nenhuma lista, ele vai criar uma lista vazia, certo? Onde meu atributo vai ser a minha lista de lojas. Aqui nós temos o nosso getSet e vamos para o próximo método, onde ele fala, deverá conter um método que retorne a loja que teve o maior lucro. Ou seja, nossa filial de maior lucro. Aqui eu criei esse maior aqui representa o lucro, ou seja, o maior lucro. E vamos fazer uma pequena verificação. Para cada loja, no for, eu venho self.getFiliais, certo? Que ele vai retornar a minha lista com todas as filiais, ou seja, com todas as lojas que esse sistema contém. Aí ele vem se i.get total de vendas, ou seja, o total de vendas da loja for maior do que o meu maior aqui, ele vai adicionar o meu total de vendas da loja que eu peguei, e eu vou nessa filial aqui e vou guardar o meu objeto i, certo? E assim vai. Caso a loja que, no caso, no meu if, se a loja não for maior, o meu get total de vendas não for maior, ele não vai executar o nosso bloco de código, no caso essas duas linhas, certo? E no final vai retornar a filial, certo? Então vamos para o nosso próximo método. Ele deverá conter um método que retorne uma loja passando seu código como parâmetro. Caso nós queremos acessar os dados de uma loja específica, de uma filial específica, a gente pode usar esse método, que no caso seria esse getFilial, certo? Que no caso usaríamos o for e apenas verificaríamos pelo i.getCode se o nosso código que nós vamos passar é igual. Se for, ele retorna o meu objeto loja, ou seja, aquela loja que nós queremos achar. Aqui eu coloquei mais uns dois métodos, no caso adicionar filial e excluir filial, que funciona do mesmo jeito que o adicionar funcionário e excluir funcionário da loja, mas aqui no sistema. E como eu disse, aqui deveríamos ter uma verificação, mas como é só um exercício, eu estou colocando bem de boa no caso. E no nosso sistema, cadê? E a última parte, esse aí, deverá conter um método para listar as lojas que bateram a meta e um para as que não bateram a meta, certo? Que no caso, como é só listar, eu só vou dar um printar as lojas que atingiu a meta. Que no caso, vou fazer um for na minha lista de filiais
e vou chamar a função i ponto atingir o método, que vai retornar um boolean de true ou false. Se true, ele vai printar o código da loja. E a mesma coisa, o mesmo método vai ser bem semelhante. Sendo que se retornar false, ele vai printar a nossa filial, a nossa loja. Certo? Bom, para vocês que quiserem dar uma olhada melhor, eu fiz um pequeno diagrama de classes, certo? Que explica mais ou menos quais os nossos atributos, fica de melhor visualização, os nossos atributos e os nossos métodos, certo? Onde o meu vendedor ele vai herdar de funcionário, a minha loja em gerente ela vai ter um funcionário e em vendedor vai ter uma lista de vendedores. Aqui eu esqueci de colocar as dependências, não, as relações do quanto, né? De quanto para quantos. Mas isso vocês vão aprender mais tarde. É só mais para visualizar como se ficaria mais ou menos cada classe. Então, aqui nós temos a nossa loja, onde nós teríamos nossos atributos e os nossos métodos. Onde nos métodos eu digo o nome do método, o parâmetro que ele recebe, se ele receber nada fica vazio, se ele for receber algum parâmetro como algum objeto, alguma classe, um string, eu digo que tipo de objeto ele recebe e o que ele retorna, se é uma lista de vendedores, se é um float, se é um boolean, entendeu? A mesma coisa eu fiz para sistemas. Aí o sistema ele contém uma lista de lojas. E isso aqui, se vocês quiserem, depois eu dou uma explicada melhor para vocês. Mas é só para vocês entenderem. Então, por hoje é isso. E valeu, pessoal. Qualquer dúvida é só me ligar.